Daniel, capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Amém? Só até aqui. Por favor, você pode se sentar. Nessa manhã eu não vou falar sobre as profecias, né? Não vou me aprofundar nos acontecimentos existentes nesse maravilhoso livro. Porém, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, trazer para nós aqui nessa manhã uma visão das circunstâncias na vida desse homem, Daniel, que nesse capítulo ainda era um jovem. Irmãos, o profeta Daniel, ele foi levantado como um profeta quando o povo, né, o reino do sul, Benjamim e Judá, foram levados cativos para a Babilônia, no reinado do rei Nabucodonosor. E porque o povo havia se corrompido, o povo de Judá havia se desviado dos propósitos do Senhor. Então, como juízo do Senhor, o Senhor permitiu que Nabucodonosor destruísse, né, a Judá e os levasse cativo para a Babilônia. E para servir, né, nesse período como alguém que poderia servir ao próprio rei, bem próximo ao rei, o rei escolheu alguns jovens, né? O rei escolheu a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, mas eu vou me prender apenas em Daniel. E eu comecei a meditar um pouco nessas circunstâncias de terem sido levados cativos para a Babilônia, um local distante da sua terra natal, as circunstâncias que aconteceram, e eu comecei a meditar um pouco sobre todas essas coisas e a tenra idade em que Daniel foi levado. Ele ainda era jovem quando, nesse capítulo 1, por exemplo, ele ainda era jovem quando foi levado para lá, e creio eu também, pelo que eu li, que ele estava distante dos seus pais, estava distante de várias outras pessoas a quem ele amava. E o que mais me chamou a atenção foi o comprometimento dele para com o Senhor, mesmo no cativeiro, mesmo em meio a uma cultura pagã. Daniel escolheu não se corromper. Daniel, tão jovem ainda nesse capítulo 1, isso me chamou tanto a atenção, isso tem ardido tanto no meu coração já há algum tempo, e eu fiquei, nossa, que coisa maravilhosa, coisa linda ver um jovem como esse, distante da sua terra, distante dos seus costumes, afastado dos seus costumes. E além disso, ele ainda precisou ser introduzido na cultura dos caldeus, na cultura da Babilônia. Precisou aprender a língua deles, precisou aprender um pouco da ciência deles, e ainda assim Daniel, ele se manteve como um cidadão dos céus. Apesar de tudo isso e apesar dessa pressão que eles sofreram ali na Babilônia, pressão acadêmica, ele era um jovem instruído, ele era um príncipe em Israel, era de uma família, de uma linhagem de príncipes.
Ele era alguém que, como o próprio texto fala no versículo 4, na parte B do versículo 4, diz assim: instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, né? e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Ou seja, Daniel era alguém que na sua terra era alguém muito bem instruído por causa da linhagem a que ele pertencia. Ele era um príncipe, era de uma linhagem de príncipes. Então era alguém que estudava, era alguém que conhecia, que sabia se comportar diante de grandes autoridades. Então a ordem foi que trouxessem jovens desse nível, e Daniel era um deles. E ainda assim, o que me salta aos olhos, o que chega a me emocionar, é que um jovem como esse, que teria de tudo, irmãos, num momento como esse, num momento adverso como esse, ele poderia se reservar ao direito, né, de não cumprir aquilo que havia aprendido na sua terra. Por quê? Primeiro, não tinha ninguém olhando. Vou usar a nossa linguagem dos dias de hoje. O seu pastor não estava por perto. Com exceção dos 3 jovens que nós citamos, ali naquele contexto, para ser conselheiro do rei, não tinha mais ninguém senão aqueles jovens ali. Então eles poderiam ter combinado: olha, já que a gente está aqui, não tem sacerdote, não tem profeta, já que a gente está aqui, estamos afastados, vamos viver a nossa vida. Vamos viver, vamos aproveitar a nossa juventude. Vamos aproveitar o tempo que nos resta aqui nesse lugar estranho que a gente não conhece. Será que nós reagiríamos da mesma forma como ele reagiu? Se fôssemos tirados do nosso convívio? Será que seríamos firmes no propósito de Deus, em nos mantermos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, como aconteceu com Daniel? E eu pude ver algumas características desse então jovem Daniel. Como eu já falei, uma delas, ele era um príncipe lá em Judá, fazia parte de uma linhagem de príncipes em Judá, mas também ele era um jovem temente a Deus. Versículo 8 a gente enxerga aqui: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Numa terra estranha, numa cultura estranha, cativo, preso, ele tem a ousadia de não querer aquilo que lhe oferecem. E por que ele fez isso? Por conta do grande temor aos princípios que haviam no seu coração em relação a Deus, em relação a tudo o que ele havia aprendido da palavra de Deus. Porque ele sabia que aqueles alimentos ali da Babilônia eram alimentos oferecidos. Eram alimentos estranhos à sua cultura. E ele se preocupou em não ofender a Deus. Ele se preocupou em não ferir os princípios, os propósitos de Deus na vida dele, mesmo em terra estranha, mesmo longe de tudo e de todos a quem ele conhecia. Isso me deixa fascinado, isso me deixa atemorizado, porque um jovem, irmãos, eu estou enfatizando isso porque hoje a gente vê que por muito pouco, por muito menos, jovens, adultos também, outras pessoas,
se permitem ferir os princípios de Deus colocados em seus corações, por muito menos do que isso. Você quer ver um exemplo? Eu comentava com algumas pessoas um tempo atrás sobre festas. Eu me lembro que eu estava num encontro e a gente estava falando sobre coisas oferecidas. E eu comecei a me lembrar de festas. Festas que têm alguns temas. Por exemplo, no mês de junho, julho, existem as festas chamadas festas juninas. E eu, falando por mim, tá, irmãos? Quantas vezes eu não já participei dessas festas? E ao participar dessas festas, ainda que eu não tivesse a noção, o conhecimento, eu estava tomando parte de algo oferecido. Eu estava fazendo parte de algo que era oferecido. Porque é uma festa que tem direcionada a digamos, a um Deus. Ou a um santo, melhor dizendo. E ia para esses lugares, desejoso de comer, de me alimentar das coisas típicas daquele período, naquele lugar. O que eu estava fazendo? Às vezes em que eu ia a esses lugares, eu estava fazendo o contrário do que Daniel fez, não se contaminar. Eu estava me contaminando. Ainda que eu não visse nenhum tipo de altar, mas a festa era voltada para esse determinado santo. E tomando parte daquilo ali, eu estava me contaminando, eu estava desagradando a Deus. Porque não há na palavra do Senhor uma orientação para que nós venhamos a tomar parte dessas coisas. Pelo contrário, nós devemos nos abster dessas coisas. E ali, nessas festas, e não foi um tipo de festa só que eu fui quando eu era mais jovem, mesmo estando dentro da igreja. Existiam festas em algumas igrejas também, denominado a uma determinada santa, em que eu fui, uma vez que eu me lembro, e era destinada a essa santa. E ali eu estava fazendo parte de uma abominação. Ainda que eu não tivesse a consciência, eu fui porque os meus colegas foram de lá de onde eu morava. E essa igreja fica lá, onde meus pais moram até hoje, nesse bairro. E eu fui uma vez, eu me lembro que os colegas sempre falavam, poxa, é legal, tem isso, tem aquilo, tal, vamos um dia. E eu sempre resistindo, porque eu sabia que não era bom eu ir a esse ambiente. Era contrário à minha fé, era contrário ao que eu enxergava, ainda naquele tempo, do pouco que eu conhecia na palavra do Senhor. Então, ainda assim, uma vez que eu me lembro, eu fui. E ali eu me alimentei, e ali eu participei daquela festa, estava lá presente. Então você vê que por muito pouco, por muitíssimo pouco, a gente ofende a Deus. Por muito pouco a gente faz aquilo que não agrada ao Senhor. Outra coisa também, que eu me lembro que eu fiz escondido, consciente de que eu estava errado. Vocês lembram dessa época? Dia 27 de outubro até o dia 27 de setembro até o dia 12 de outubro, o que acontece nas ruas? Aquela criançada, eu sabia que era errado tomar parte dos doces, eu sabia. Mas escondido, né, na casa dos colegas, mais uma vez, eu tomava parte daquilo ali. Coisas oferecidas a ídolos. Contrários à fé, à nossa fé, contrários à orientação bíblica da palavra do Senhor. Então, eu olho para esse livro de Daniel e vejo, nossa,
Muito, mas muito quilômetros de distância desse padrão qual eu vivia. E ainda hoje, irmãos, a gente fala, eu estou falando sobre participar de alguns tipos de festas, mas eu me lembro também que numa certa feita foi um pregador na igreja onde eu pertencia, eu era jovem ainda nesse período. Eu sou jovem, mas eu era mais, tá? Eu era bem mais jovem. Então, ele havia trabalhado numa emissora de grande vulto, né, no nosso país, e ele foi nessa igreja onde eu congregava. E ali, ele testemunhou, ele era um bruxo, e ele disse que todas as vezes que as programações, principalmente, melhor dizendo, todas as vezes que as novelas seriam lançadas, ele usou esse termo, antes de subir, ele usou esse termo, de subir, ela descia. Eu me lembro como se fosse hoje, ela descia. Para onde ela descia? Para um altar. Para um altar. Me lembro disso como se fosse hoje. Elas desciam para um altar onde eram oferecidas e depois elas subiam. Subiam, o termo deles era, começavam a ser transmitidas. Elas iam ao ar. Então você vê que por muito, mas muito pouco, a gente se desvia sem perceber. A gente foge do propósito de Deus sem perceber. E vejam quão grande era o temor de Daniel. Por isso que eu fico atemorizado, porque olha só, numa terra distante, num lugar distante, sob imposição, ele deveria se alimentar com os manjares do rei, mas ele tinha um temor tão grande do Deus a quem ele conhecia, que ele falou: eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. E hoje, por muito pouco, a gente faz, por muito pouco. Com um clique a gente faz. A gente se contamina com manjar. Muitíssimo pouco. Então a gente precisa dobrar os joelhos e se arrepender na presença do Senhor e pedir: Senhor, me livra. Me livra, Senhor, eu quero ter um espírito como o de Daniel, um espírito de excelência como o de Daniel, Senhor. Na verdade, nós precisamos ser como ele, irmãos. Nós precisamos ter as atitudes, o caráter, o temor que ele teve, distante. E olha que a gente ainda não está distante de tudo e de todos. Mas pode ser que chegue esse dia. E se chegar? E se chegar? Quem somos nós diante dos olhos do Senhor? Uma outra coisa também que eu pude observar em Daniel é que, já até comentei um pouquinho aqui, é que além de ser temente a Deus, ele tinha comunhão, e por ter comunhão, ele tinha fé, e por ter fé, ele era ousado. Por que, irmão Júlio? Olha o que ele diz para o chefe dos eunucos, versículo 12: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Mediante a um banquete rico, com toda sorte de iguarias na mesa, ele tem a ousadia, ele tem a fé em pedir ao chefe dos eunucos só para experimentar. Faz só um experimento então, já que você não pode fazer isso, só 10 diazinhos. Faz só esse experimento. A gente só vai comer legumes e beber água apenas. A gente não vai comer só 10 dias. E assim ele fez. Mas por que ele fez? Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Foi o que nós acabamos de dizer aqui. Porque ele tinha comunhão. E por ter comunhão, essa comunhão o levou a ter uma fé enorme. Uma fé muito grande diante desse Deus.
E tendo essa fé, ele pôde ser ousado, não irresponsável, mas ele se utilizou de fé. Por quê? Porque ele tinha temor de Deus, ele conhecia Deus. Por ter comunhão, ele também conhecia a Deus. E conhecendo a esse Deus, ele sabia que ele poderia fazer isso. E assim ele fez. E eles estavam muito bem depois desses 10 dias, porque ele estava comprometido com o Senhor. Algo muito interessante também que eu enxergo é que, por todas essas coisas, a gente pode enxergar nele um comprometimento com Deus. Além de comunhão, de fé, de ousadia, tudo isso uma coisa vai puxando a outra, não é mesmo? Então ele tinha um comprometimento com Deus. Por quê? Porque esse comprometimento que ele tinha com Deus traria para ele unção e capacitação do alto. Versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras. Quem deu? Deus. E sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. A gente tem falado sobre batismo no Espírito Santo. Deus tem falado sobre isso ao meu coração. A gente tem falado sobre dons que o Espírito Santo concede à igreja para a edificação da igreja. Deus tem falado isso ao meu coração. Você quer? Eu quero. Então a gente tem que se comprometer. Porque se a gente se compromete, se a gente apresenta essas características de Daniel, Deus vai dar. Para a glória do nome dele. Deus vai conceder para a glória do nome dele. E a gente precisa para a glória do nome dele. E a gente precisa para resistir. Porque só foi possível a Daniel estar nesse lugar e não se corromper, porque ele tinha um espírito de excelência nele. Ele tinha o Espírito Santo de Deus nele. Embora nesse período não se falava Espírito Santo, Espírito de Deus, mas ele tinha o Espírito de Deus nele, agindo na vida dele. Porque é impossível, irmãos, que alguém que esteja tão próximo a Deus, que não seja alcançado por graça, por misericórdia, pelo poder de Deus, é impossível. Então, o que nós precisamos fazer é nos aproximarmos de Deus e continuarmos nessa aproximação quanto mais. A palavra do Senhor declara: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, quanto mais eu busco no Senhor, mais eu terei a sede, a fome de buscar. Mais eu terei a fome, sede e o desejo de buscar, em prosseguir, em conhecer, porque o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus vai querer me revelar mais coisas, vai querer que eu mergulhe ainda mais no Senhor, vai querer que eu vá mais profundo ainda, vai querer que eu perca o controle de mim mesmo, para que o Senhor venha me controlar. É assim que Deus quer fazer conosco, amados irmãos, amada igreja. E tudo isso, Daniel também era um homem de oração, independente das circunstâncias. Ele estava longe, não tinha ninguém cobrando a ele oração, não tinha ninguém cobrando a ele leitura da palavra, mas ele tinha comunhão com o Senhor, e por ter comunhão ele tinha unção de Deus, e por ter unção de Deus ele tinha dons dado por Deus. Ninguém cobrava ele. Por quê? Porque ele já sabia que ele precisava de Deus, ele sabia que o socorro dele era o Senhor, ele sabia que o sustento dele seria exclusivamente o Senhor, num lugar longe, diferente, numa terra pagã, suja, podre. Para que ele não se sujasse, ele deveria estar constantemente com o Senhor.
com o Senhor. E nesses dias, irmãos, a gente precisa ter essa consciência gerada pelo Espírito Santo de Deus. Nesses dias, para que nós não venhamos a nos contaminar, para que nós não venhamos a ofender a santidade de Deus, para que sejamos cheios do poder de Deus, precisamos estar constantemente com o Senhor. Orar sem cessar. Bom seria se nós pudéssemos orar um período longo de tempo, mas a gente sim tem alguns afazeres importantes. Então, como é que eu vou orar sem cessar, irmão? Nem sempre você precisa parar. Eu não estou dizendo, quero deixar claro aqui, que você não tem que ter o seu momento de parar tudo para orar. Entenda bem. Mas nem sempre você precisa, depois de ter esse momento, você precisa parar. De repente, as atividades que você faz impedem de fazer isso. Mas você pode começar a orar em espírito, irmãos. Você está dentro do ônibus indo para o trabalho, ao invés de ficar ouvindo louvor, eu não sou contra louvor não, tá? Mas gaste o seu tempo orando a viagem. Pegou um congestionamento, ao invés de... Puxa vida, ora ao Senhor. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor ali em espírito. Pratique, pegue esse hábito. Não é à toa que Paulo nos ensinou orar sem cessar. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória. Orai sem cessar. Tem aquele período que a gente para tudo, o nosso devocional, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente chora na presença do Senhor, a gente se alegra. Ou então a gente, rasga o nosso coração por alguma aflição. Tem esse período, sim, tem que ter todos os dias. Mas no decorrer do dia, vai ser aquela maluquice, aquela agitação do dia a dia, e sem se lembrar de Deus. Só aquele período não é suficiente para os dias que a gente vive hoje. Não é. Então a gente tem que orar mais. E como fazer isso? Se às vezes as nossas atividades nos impedem de parar novamente. Permaneça em oração. A dona de casa está ali cozinhando, está orando, está pedindo ao Senhor: Senhor, me enche com teu poder. Senhor, se tem algum impedimento em mim, Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Se tiver algum caminho mau, me revela, para eu apresentar diante de Ti em arrependimento, Senhor, a fim de ser curado, Senhor, a fim de ser limpo, de ser tratado, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim mesmo, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim mesmo, para que o Senhor venha e me preencha, Senhor, por completo, Senhor, até que eu venha transbordar no seu poder, Senhor, até que eu seja cheio da plenitude do teu poder, Senhor. Você pode fazer isso, você deve fazer isso nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se acostume. Eu já bati meu ponto de manhã e tá bom. Não tá bom. Antigamente se falava, eu já comentei isso aqui, eu vou falar de novo, porque eu acho interessante. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então ore mais. Oremos mais. Eu também estou incluso nisso, irmãos. Vamos orar mais. Está no trânsito, está ali ligado no trânsito, naquilo que está fazendo. Se você consegue orar, ore. Está clamando ao Senhor: Senhor, me reveste. Está indo para uma missão: Senhor, me reveste com teu poder, Senhor. Senhor, me revela o que está acontecendo ali naquele lugar, Senhor. Senhor, usa, Senhor amado, a equipe, o grupo que está indo comigo, Senhor amado. Usa, Senhor, a quem o Senhor quiser para revelar aquele problema, Senhor. Mas isso tudo, irmão, só vai acontecer se nós tivermos esses princípios que Daniel, tão jovem, quando foi levado para a Babilônia, possuía. A gente precisa imitá-lo. A gente precisa imitá-lo. Vejam, percebam em nome de Jesus, pelo Espírito, o temor que ele tinha diante de Deus. Todas as vezes que eu falo, que eu me lembro
eu fico tão atemorizado, porque mesmo num lugar tão distante, ele foi fiel ao Senhor. Mais uma vez eu faço a pergunta: quem somos nós, longe de tudo e de todos? Se fosse eu, se fosse você, arrancado da sua família, arrancado e levado para um lugar onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe quem você é, cuja cultura é uma cultura podre, imunda, pagã, longe dos padrões de Deus, quem você seria ali naquele lugar? Onde se lhe fosse imposto aderir à cultura, os costumes daquele lugar, quem seria você ali? Quem seria? Quem eu seria nesse lugar? Eu me lembro, não me lembro completamente, mas eu me lembro de uma mensagem que o pastor Alan trouxe aqui, que nós deveríamos ser como um desses 3 homens: Noé, Daniel ou Jó. Aleluia. Noé, Daniel ou Jó. O Espírito que agia sobre a vida deles precisa estar sobre a nossa vida, para a gente não se perder no meio do caminho, para a gente não errar o alvo, para a gente não se assentar na mesa e comer dos manjares da Babilônia. A gente precisa disso, para a gente se posicionar e dizer: não, eu não vou tomar parte disso. Ainda que haja dano, perda, não, mas eu não vou fazer isso. Isso ofende ao meu Deus, eu não vou fazer e ponto final. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. É esse Espírito que tem que estar agindo em nós, o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós devemos buscar ao Senhor nesses dias. E se for ser gente, Deus livra, mas e se Ele não quiser livrar? Houve um decreto, bem mais à frente, em que não se deveria fazer nenhuma petição para nenhum Deus, senão para a Babilônia. E Daniel se pôs a orar, janela aberta, e ele foi pego orando. Nesse decreto dizia que aquele que fosse pego fazendo a petição a um outro Deus deveria ser morto. Daniel foi pego. E foi levado para ser morto. E foi lançado na cova dos leões. Mas ali o propósito de Deus era livrá-lo na cova. E Deus o livrou. Mas e se Deus, em alguma outra circunstância, não quiser livrar você ou a mim? Ele vai deixar de ser Deus? Ou alguém da minha família, eu vou me revoltar contra Deus, porque Deus tirou alguém de mim? Eu vou me revoltar contra Deus? Claro que não. Daniel não se revoltou porque ficou longe dos seus. Eu não vejo relatos aqui no livro mostrando
que Daniel havia se revoltado contra Deus por ter sido arrancado do meio dos seus. Eu não vejo esses relatos. Pelo contrário, eu vejo um Daniel muito focado em Deus, porque era tudo que ele tinha naquele lugar. Tudo. Era o mais do que o suficiente para ele. Se tiram o seu cônjuge de você, seus filhos, seus pais, quem você vai ser se tirarem seus pais ou seus filhos de você? Você vai continuar perseverando no Senhor, como aconteceu com Daniel? Será que eu vou continuar perseverando no Senhor, como aconteceu com Daniel? É por isso que a gente tem que buscar. É por isso que a gente tem que se encher, porque isso não está longe de acontecer. Deus livrou a Daniel dentro da cova. Mas vários relatos na história, e aqui na própria palavra, em que Deus não livrou irmãos da morte. Porém, as suas almas estavam escondidas e guardadas nele. Por isso que precisamos ser fiéis até o fim, irmãos. Precisamos ser fiéis ao Senhor até o fim. Crianças, vocês devem buscar por conhecimento de Deus. Vocês devem buscar pelo Espírito Santo de Deus, para que tenham o mesmo espírito de excelência que agia sobre a vida desse jovem Daniel. Aqui no capítulo 1, eu falo jovem do capítulo 1, que mais à frente ele vai envelhecendo, até chegar aos seus 80 anos de idade, lá nos últimos capítulos. Crianças, busquem pelo Espírito Santo de Deus, busquem por comunhão com o Senhor, busquem por vida de oração com o Senhor. Pena que só tem uma aqui, ela vai pensar que é para ela, só para ela. Mas não é só para você não, minha filha, mas serve para você também. Mas crianças devem buscar agora, antes que seja tarde demais, para que vocês estejam fortalecidas, firmadas na rocha que é o Senhor. Se vocês forem separadas dos seus pais, que vocês estejam firmes, fundamentadas, como Daniel estava, como o jovem Daniel estava no Senhor, e nada foi suficientemente capaz, nenhuma ameaça foi capaz de tirá-lo da presença de Deus, nenhuma imposição cultural, acadêmica, social, foi suficientemente capaz de afastá-lo da presença de Deus, porque ele estava ligado ao Senhor, ele estava alicerçado na rocha que é Cristo. Cristo ainda não tinha sido revelado, que era Deus, mas nós precisamos estar ligados na rocha que é Cristo. Crianças, vocês precisam, isso é uma necessidade urgente. Jovens, vocês precisam, é uma necessidade urgente, porque quando vocês estiverem sozinhos, vocês vão estar com o seu olhar no alto, no autor e consumador da vossa fé, que é Jesus. Adultos, mais experientes, todos nós precisamos. Mas eu estou enfatizando as crianças e os jovens porque, de uma forma geral, parece que há um outro evangelho para eles. Já observaram? Não pode falar assim com a criança. Eu sei que tem uma metodologia, eu sei que tem uma linguagem, mas eu sei também que elas precisam ser cheias do Espírito Santo, precisam conhecer a palavra, precisam conhecer o Deus da palavra. Da mesma forma com os jovens, precisam ser cheios da palavra, precisam conhecer o Deus da palavra, precisam ter intimidades com o Deus da palavra, precisam temer ao Deus da palavra, assim como Daniel temia. E cada um de nós também precisamos conhecer o Deus da palavra, precisamos temer ao Deus da palavra, ter comunhão, intimidade com Ele.
para que quando vier o dia mau nós estejamos firmes no Senhor, firmes, como esse então, aqui no capítulo 1, jovem Daniel, que não se deixou intimidar. Uma outra coisa que eu tenho observado também, ou melhor dizendo, fazendo uma análise aqui na vida desse então jovem Daniel, é que é a pergunta que eu vou fazer aqui. Você ou eu sou acompanhante de alguém que vem à igreja, ou eu sou, junto com os meus irmãos, à igreja? Porque há esse detalhe. Você, criança, que já tem entendimento, você pertence ao Senhor ou você apenas acompanha o seu pai para vir para a igreja? Você, cônjuge, você só acompanha o seu cônjuge ou sua esposa ou seu esposo para vir para a igreja? Ou você, juntamente com os outros irmãos, ou você é a própria igreja? Se seu amigo não bater lá, deixar falhar em algum momento, você deixa de vir para a igreja? Você deixa de servir ao Senhor? Você deixa de buscar ao Senhor? Porque tem gente que tem sido assim. Tem gente que está há anos na igreja, mas vem porque é acompanhante de outra pessoa, do seu cônjuge, por exemplo. Ah, não, minha esposa vai, eu tenho que ir. Ah, minha filha vai, ah, meu pai vai, minha mãe vai, eu tenho que ir. Principalmente crianças menores de idade, né? Ou jovens e adolescentes, até os 18 anos. Ah, não, meu pai vai, eu tenho que ir. Meus pais vão, eu tenho que ir. Meu tio, minha tia vai, eles me criam, eu tenho que ir. Mas será que é esse sentimento que Deus quer de cada um de nós? Ou de você, que está me ouvindo aqui? Imagina se Daniel tivesse essa característica aqui. Fatalmente, ele não seria o autor desse livro aqui. Porque se ele fosse alguém que servisse ao Deus de Israel, por conta apenas da influência dos seus pais, quando ele fosse arrancado do seio da sua família, ele se misturaria com a Babilônia, com a cultura da Babilônia. Assim como aconteceu, irmãos, infelizmente, eu até ia falar, mas acabei desistindo, trazer um pouquinho do fato histórico. Eu falei no início sobre o Reino do Sul, mas anteriormente, até o reinado de Salomão, o reino era um só. As 12 tribos estavam unidas, juntas. Só que depois de Salomão, assumiu seu filho, chamado Roboão. E ali houve uma ruptura das 12 tribos. 10 ficaram para um lado, sob o comando de um homem chamado Jeroboão I, ou primeiro. E depois já adiantando os fatos na história bíblica, o reino do norte, que teve seus piores reis, foram cerca de 19 reis, todos ímpios, fora do padrão de Deus. Deus permitiu que a Síria os levasse em cativeiro, os levasse cativos. E no cativeiro, eles acabaram perdendo completamente a identidade com o Senhor. O pouco de identidade que restava neles, eles perderam. Um pouquinho de identidade que restava neles, eles perderam. Por quê? Porque foi introduzido povos no meio deles. E a ordenança de Deus lá atrás, lá no início, era de que eles não se misturassem. Eles acabaram se misturando e perderam completamente a identidade.
se tornaram um outro povo, chamados samaritanos. Isso aconteceu no cativeiro, na Síria, o reino do norte. E por quê? Porque eles foram levados para o cativeiro. Estavam fora do padrão de Deus. Estavam fora. Os reis, né? E todas as vezes que a gente vê esse termo, e andavam no caminho de Jeroboão, quando você estiver lendo lá, livro de reis, né? Se você vira esse termo, porque o rei Jeroboão I, ele misturava a religião e usava a religião para prevalecer na política. E nesse reino do norte também foi introduzido, no reinado do rei chamado Acabe, culto a Baal, que era um deus da prosperidade. Então, a gente observa que dentro dessa pequena lacuna, parênteses que eu abri aqui, a gente observa que hoje a gente vê muitos lugares assim, né? Utilizando a religião para prevalecer sobre assuntos políticos e também financeiros. Foi exatamente o que aconteceu no Reino do Norte. E por fim o povo veio a perder completamente a sua identidade. E assim também é com aqueles que são apenas acompanhantes ou simpatizantes. Quando, ou se, né, se não, mas quando vier a adversidade, essas pessoas, o pouco de identidade que elas possuem, elas vão perder. Porque não se arrependeram. Diferente do Reino do Sul, diferente de Judá, que no exílio, né, no cativeiro, houve arrependimento, mediante a palavra lançada pelos profetas. Depois vieram a reconstrução de muros, o reinado de Babilônia cai. O povo se arrepende, a reconstrução dos muros, reconstrução do templo. E nós? Quem nós somos? Aos olhos de Deus. Quem é você aos olhos de Deus? Se te levassem para um país, por exemplo, de língua estranha, de cultura completamente diferente dessa nossa aqui, cujo Deus não é o Criador dos céus e da terra, como você reagiria? Como eu reagiria? Em que nós nos apoiamos? Nós nos apoiamos na Igreja Bíblica Cristã apenas? Nós nos apoiamos no nosso pastor Alan? E se ele for tirado de nós? Como é que vai ser? Não é meu desejo não, tá, pastor? A gente precisa muito do Senhor aqui perto. Eu principalmente. Meu conselheiro. Mas e se ele for tirado para algum lugar distante? E se a gente não conseguir mais se comunicar com ele, como é que será? Nosso apoio é ele? Não. Nossa esperança está no pastor Alan? Não. Está no Senhor Jesus. Eu sempre, quando eu tenho dúvida de coisas, eu pergunto a ele, mas eu oro também. Então a nossa esperança, irmãos, não pode estar nas pessoas, por mais importantes que elas sejam na nossa vida, como o pastor Alan é para mim. Muitas dúvidas que eu tenho, eu pergunto para ele antes. Da mesma forma para Daniel.
Daniel não se apoiava nos seus pais, no padrão de vida em que ele vivia quando estava em Judá. Ele não se apoiava em nada disso, apesar de usufruir disso quando estava lá. Porém, o apoio dele sempre esteve em Deus, e a evidência é esse livro aqui. Então, da mesma forma, o nosso apoio principal, o nosso alicerce, a nossa base, precisa estar sempre no Senhor, não nos seus familiares, não nos seus amigos, não no todo, porque e o dia que o todo forçosamente acabar, como é que vai ser? Assim como aconteceu para Daniel. E aí, como vai ser? Eu digo forçosamente por imposição, tá? Por imposição externa, por imposição da Babilônia. E tem aqueles lugares também, né, que são focados em programações. E se essas programações não existem mais? Acabam, né? Eventos, luz, som, fumaça, aquela música, aquele show. Quem será você depois disso tudo? Você que está na internet, que graças a Deus aqui não tem essas coisas. Quando acabar os eventos, luz, som, fumaça, aquela música maravilhosa, aquele cenário cinematográfico, quando acabar tudo isso? Aquele ambiente envolvente criado pelo homem. E quando acabar, o que vai restar para você? Lembrança? Acabou. Ou vai ser como Daniel, firme no Senhor, independente do lugar onde estiver, onde for colocado, melhor dizendo, que Daniel não foi para a Babilônia voluntariamente, ele foi tirado e levado para lá. Porque pode ser que alguém queira se aproveitar disso. Está vendo? Daniel estava lá, e foi profeta lá. Foi profeta porque ele foi levado para lá. Foi um propósito de Deus. Ele não foi com as pernas dele para um lugar completamente diferente de tudo aquilo que ele conhecia. Então nós devemos ser como Daniel, irmãos. Vou parar por aqui, que até aqui eu sinto que o Senhor precisava falar conosco nessa manhã. E a pergunta fica: quem seríamos nós diante dos olhos do Senhor? Faça essa pergunta para você. Começa a indagar. E se me tirassem a minha família? E se eu me vir sozinho num lugar distante? Pode ser até mesmo aqui próximo, mas distante, longe de todo mundo, com pessoas diferentes, estranhas que você não conhece. E se você se vir aprisionado, em que lhe fosse imposto negar ao Senhor, participar dos manjares daquele lugar, qual seria a sua reação? Você teria medo da morte? Eu teria medo da morte? Faça essa reflexão, faça essa pergunta para você. Se a sua resposta for sim, eu acho que eu não resistiria. Está na hora de se converter ao Senhor. Está na hora de olhar para a vida desse então jovem no capítulo 1, que foi onde nós nos prendemos, e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero o mesmo Espírito que agia sobre a vida dele, sobre a minha vida. Eu preciso, não é questão de querer, não, eu quero, não, eu preciso. Olha, Senhor, o Senhor vê muito, infinitamente além de mim. Então, o pouco que eu sei, o negócio já está feio. E vai apertar mais. Então, eu preciso. Não é uma questão de capricho, eu quero. Não, é necessidade. Ore ao Senhor. Senhor, há uma necessidade urgente, urgentíssima. E o Senhor sabe disso, de que eu preciso ter esse mesmo Espírito que agia sobre a vida desse jovem.
ou desse homem, Daniel, não para aqui no capítulo 1, né? Então, essa precisa ser a nossa oração. Senhor, eu preciso do mesmo Espírito. As crianças, orem por isso. Pensem nisso que está sendo falado aqui. Pensam. Jovens, pensem nisso. Mas e se não der certo o meu planejamento para o ano que vem? As programações que eu tenho feito, como é que vai ser? Qual vai ser a sua base? O planejamento que você tem feito para o ano que vem? Se der errado, você vai se frustrar contra o Senhor? Vai se revoltar contra o Senhor? Ou vai continuar firme no propósito do Senhor? Vai continuar firme buscando ao Senhor? Se enchendo de Deus, tendo comunhão com Ele? Qual será? Eu vou finalizar aqui, irmãos, lendo, deixa eu ver aqui. Isso aí, lendo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Nós precisamos, irmãos, imitar a Daniel. Isso é urgente. É para ontem. Vamos calejar os nossos joelhos diante do Senhor. Não para mostrar para os outros que tem um calozinho no nosso joelho, não. Mas é na presença de Deus. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando ele fala do homem exterior se corrompa, está falando da nossa carne. Isso pode acontecer com a gente. Nesse período final da igreja, a igreja será perseguida. E muitos de nós sofreremos na carne. Fome, sede, outros tipos de privações, tortura, prisão. E por fim, ou por início da glória, a morte. Então, isso é bíblico. Isso é o Evangelho. Então, se você estiver focado no Senhor e o seu corpo forçosamente ou circunstancialmente começar a se deteriorar, saiba que isso está registrado na palavra do Senhor. Mas tenha certeza que se você estiver ligado no Senhor, o seu homem interior vai se renovar, vai estar se fortalecendo. Eu fico imaginando Paulo, um idoso na prisão, um valente, um guerreiro, fisicamente provavelmente debilitado. Fico imaginando aquele velhinho mal conseguindo falar, mas um gigante interiormente. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Imagina aquele velhinho sendo levado para a decapitação, sendo conduzido, fraquinho, velhinho, mas um gigante na presença de Deus. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Versículo 16 ainda. Lê de novo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Se renova. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Como eu falei, irmãos, agora há pouco, infelizmente o reino do norte se desfez, perdeu a identidade. As 10 tribos restantes perderam a identidade, se tornaram samaritanos. Mas aqui foram, se não me engano, 70 anos, no Reino do Sul, onde Daniel estava. 70 anos que eles ficaram cativos e depois foram libertos, porque no cativeiro eles se arrependeram. Ou seja, aquele período de aprisionamento durou apenas um período, e depois acabou. Nesse momento, aqui nesse contexto, acabou.
Da mesma forma, cada um de nós. Paulo fala aqui, que a leve, olha o que ele diz, a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Um conselho que eu quero trazer aqui para nós, porque eu estou incluso nisso também. Se acontecer conosco, melhor dizendo, algum tipo de sofrimento, se você se lembrar desse versículo, você recita ele. No momento de sofrimento, de dor, de vontade de desistir, porque essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de muito excelente glória. Porque é algo que vai passar. Ainda que nesse momento seja algo doloroso, algo que queira roubar a sua fé, mas é algo que vai passar. Crianças, vocês que têm um poder de guardar muito mais do que os mais experimentados as coisas, armazenem a palavra, guardem a palavra, porque essa leve e momentânea tribulação, Paulo fala sobre isso, é leve e momentânea. Você acha que ele não sofria? Quantos sofrimentos esse homem não teve por amor ao Senhor, por causa do Evangelho? E ele chama tudo isso de leve e momentânea. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha convicção do reino para onde ele estava indo, do reino ao qual ele pertencia. E ele sabia que estava chegando a hora de ir para lá. E da mesma forma nós, irmãos, a gente precisa perseverar até o fim. A promessa de coroa da vida é somente para quem chegar até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção. Registra na tábua do teu coração. Registremos na tábua do nosso coração. Vai passar. Eu sei que no momento ali de aflição vai estar parecendo uma eternidade, mas esteja sempre orando em nome de Jesus. Na verdade, a única coisa que vai dar para a gente fazer realmente é orar no momento de aflição, de adversidade, mais nada. Provavelmente tirarão as nossas Bíblias. E o que vai restar para nós, irmãos, vai ser a oração. Mesmo que você não possa falar por alguma circunstância, o que vai restar para nós vai ser apenas a oração, a fé no Senhor, aquilo que foi que o Espírito Santo, que a gente permitiu que o Espírito Santo colocasse em nós, é o que vai restar. E a gente vai precisar orar, e a gente vai ter tempo de orar e muito, em meio à dor, em meio a lágrimas, em meio a sofrimento, mas vai valer a pena. Uma eternidade inteira com Jesus, uma eternidade inteira, podendo contemplar a face do nosso Senhor, vendo ao Senhor como Ele é, sentado à mesa com Ele, ouvindo dele: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que já estava preparado desde a fundação do mundo. Oh, meu irmão, vai valer a pena. Nenhum sofrimento que nos impuserem nesse mundo deve ser suficientemente grande para nos afastar do amor de Deus, como o próprio Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Aleluia, nem a espada, nem a fome, nem a tribulação, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor que está em Jesus. Aleluia, aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O nosso corpo vai ser transformado. Lembra que eu falei agora há pouco
que o homem exterior vai se corromper. Liga não. Lá no céu, você vai ser perfeito. Um corpo de glória, semelhante ao do nosso Senhor. Eu serei perfeito, não vou precisar usar mais isso aqui não. Você que tem algum problema crônico, ei, agora você pode estar sofrendo, agora você pode estar chorando por conta disso, talvez você sinta muitas dores, de repente os medicamentos que você utiliza não sejam suficientes para te trazer conforto o dia inteiro. Talvez hajam partes do seu corpo mutilada, você que está pela internet. Talvez você se utilize de próteses, por exemplo. Talvez você não tenha uma visão. Talvez você tenha algum outro tipo de deficiência. Mas nada disso vai te impedir de entrar no céu se você for fiel ao Senhor. Se você tiver o mesmo espírito de excelência que Daniel teve, tão somente busque. O seu corpo será um corpo transformado num corpo de glória. Não haverá nenhuma sorte de deficiências. Seremos perfeitos diante do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! E sem contar nos lugares onde iremos morar. Ruas de ouro. Eu nem me importo muito com isso. Embora a Bíblia declare que haverá, mas eu quero estar perto do meu Senhor. Eu quero estar com Ele. Eu quero estar diante dEle pelo resto da eternidade. Quero conhecer outros irmãos. Esses irmãos que a gente tanto fala, Daniel e tantos outros na história que a gente cita, que o pastor Sandro cita tanto. Quero conhecer, irei conhecer, iremos conhecer. Então guardemos a esperança no Senhor. E nós falamos isso porque eu sei, irmãos. O Espírito Santo me impele a dizer isso porque eu sei que alguns de nós, ou talvez todos, passarão por sérias privações. E a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar focado, precisa se lembrar. O Espírito Santo vai lembrar você. Se for você que for passar por isso, vai te lembrar desse dia, vai te lembrar da palavra dele, para te fortalecer, para te encorajar a permanecer fiel até o fim, para me encorajar a permanecer fiel até o fim, porque se não for pelo Senhor, eu não vou ficar. Daniel só foi fiel por causa do Senhor, porque era pelo Senhor. Para finalizar, não atentando nós nas coisas que se veem. Versículo 18. Mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Estou me lembrando dos irmãos aos Hebreus, a carta que foi escrita para eles, respirando tribulação. O escritor, lá no capítulo 11, escreve: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eles estavam sendo encorajados a não ficarem atentando só por aquilo que eles estavam vendo e experimentando, mas aquilo que eles ainda não viam, mas que era uma promessa para eles. A eternidade. Então a gente precisa ser como Daniel, em cada aspecto desse. E não é impossível. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Não é impossível por causa do Espírito Santo. É impossível se for na força do nosso braço. Mas se for pelo Senhor, pelo Espírito Santo, não. É possível. Por isso que a gente precisa buscar. Em nome de Jesus. Eu vou finalizar aqui.
Sejamos como Daniel, irmãos. Tenhamos o mesmo espírito de excelência que ele teve. E sejamos fiéis até o fim. Para a glória do Senhor. Por louvor do Senhor. Cada um aqui foi chamado. Nos preocupemos em honrar esse chamado. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. É para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu dobro aqui os meus joelhos, ó Senhor, entendendo que eu preciso, Senhor, ser como Daniel. Eu sou o Júlio. Eu não tenho que ser exatamente como Daniel. Eu não tenho que invejar ao Daniel. Mas eu posso aprender com ele e pedir ao Senhor o mesmo Espírito que agia sobre a vida dele. Que o mesmo Espírito que agia sobre a vida do Daniel, Senhor, do irmão Daniel, do profeta Daniel, venha agir sobre a vida do Júlio e de cada um que está aqui, do pastor Alan, da sua esposa, dos demais pastores, ó Senhor, de toda a igreja bíblica cristã, de toda a igreja, Senhor amado, espalhada sobre a face da terra, Deus, porque do contrário, Senhor, nós iremos errar o alvo. Isso é um fato. Eu fiquei muito temeroso, Senhor, quando percebi que mesmo longe de tudo e de todos, Daniel não quis se contaminar. E por tão pouco a gente faz isso nos dias de hoje. E ali lhe era imposta, Senhor amado, a contaminação, e ainda assim ele foi fiel ao Senhor. Senhor, nos ensina, por favor. Conduz-nos, Senhor amado, a buscarmos a Ti, Pai, sem cessar. Leva-nos, ó Senhor, a um profundo e genuíno arrependimento, Senhor amado, a fim de que sejamos cheios da Tua presença, a fim de que sejamos cheios de Ti, Senhor amado, estejamos preparados, ó Senhor amado, para esses dias maus que virão, Senhor, sobre a face da terra, contra o Teu povo, Pai. Isso está profetizado, Senhor, na Tua palavra, Pai amado, é algo que vai acontecer, Senhor. Mas tão somente, Deus amado, eu te peço, Senhor, nos prepara, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado. Eu reconheço, Pai, que eu sou fraco e eu sou falho, Pai, e eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, do Teu Espírito Santo, do transbordar, Senhor, do renovo do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a minha vida, Deus amado. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor amado, de mim, Pai querido. Limpa-me, Senhor, lava-me, Pai, sonda o meu coração, Pai, e vê se há algum caminho mau, Pai querido. Revela a mim, Senhor, e que eu me arrependa, Senhor amado, e me apresse diante de Ti, apresentá-lo diante de Ti, Senhor amado, em arrependimento, Pai, a fim de ser limpo, Pai, completamente limpo, Senhor, e pronto, Senhor, para receber, Senhor amado, a plenitude do Senhor, a plenitude do Teu Espírito Santo, Pai. Eu clamo a Ti nesta manhã, Pai querido, por mim, Senhor, e pelos meus irmãos, ó Pai. Ah, Senhor, como, Senhor, nós necessitamos do Teu Espírito, Pai. Como nós necessitamos do Teu renovo, Pai querido, aqueles que um dia já foram cheios, ó Pai, e, Senhor amado, se esvaziaram, Senhor, do Teu Espírito Santo por tantas coisas, por tantos problemas, focaram nas circunstâncias, ó Pai, e se esqueceram de olhar para Ti, Senhor. Senhor, Deus e Pai, é por causa do Teu nome que eu te peço, Senhor. Não é porque eu sou merecedor, Pai, mas é por causa da Tua misericórdia que eu sei que é grande, Deus. Senhor, derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, Pai. Derrama sobre as crianças o Teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre os jovens, adolescentes o Teu Espírito Santo, Pai.
Senhor, traz a eles arrependimento, Senhor. Traz a eles uma sede e fome para buscar a Ti, Senhor. Porque até mesmo, Senhor, esse desejo de Te buscar, Senhor, vem de Ti, Senhor. Senhor, para as crianças, ó Pai, tão atacadas, ó Senhor, com desenhos malignos, diabólicos, mundanos, ó Pai. Os pré-adolescentes, ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Coloca, Senhor, neles, ó Pai, o desejo de Te buscar, Senhor. Gera fome, gera sede no interior deles, ó Senhor. E que, Senhor, sejamos uma igreja, Senhor amado, cheia do Teu poder, Senhor amado. Sejamos uma igreja, Senhor, cheia da Tua unção, Senhor amado. Ó Pai querido, para a glória do Teu nome, Senhor amado. Por conta de outras vidas, ó Pai amado, que o Senhor há de agregar a esse lugar, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos capacite, Senhor, para esses dias, ó Pai. Eu Te imploro, Senhor amado, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Senhor, eu Te imploro, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Dá-nos esse Espírito, Senhor. Dá-nos desse mesmo Espírito, Senhor. Esses dias maus estão chegando, Deus, eu Te imploro, Pai. Esses dias maus estão chegando muito rápido, Pai. E eu Te peço, Senhor, eu não quero ficar no meio do caminho, Deus. Eu quero honrar ao Senhor, Pai. Eu quero honrar ao Teu chamado, Deus. Mas eu reconheço, Pai, que se não for pelo Teu Espírito, Senhor amado, eu vou sucumbir, Senhor amado, às adversidades, ó Deus. Eu vou sucumbir, Senhor, às dificuldades que se levantarem, Pai. Eu reconheço isso, Pai. Por isso eu peço pelo Teu Espírito, Senhor. Por isso eu peço por Tua misericórdia sendo derramada sobre nós, sobre esse lugar, Deus. Porque se não for pelo Senhor, Pai, a gente vai ficar pelo meio do caminho. Assim como eu falei ontem, Senhor, naquela corrida, Pai, em que, Senhor amado, no pé da subida, Pai amado, eu desisti, Senhor, porque eu já não aguentava mais, ó Senhor. Eu não quero desistir, Senhor, no pé da subida espiritual, Pai. Mas eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso da plenitude do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, Senhor. Assim como eu sei que os meus irmãos também precisam, Pai, para poder suportar a tudo que vem pela frente, Pai. Eu sei que só será possível, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Por isso, Senhor, transforma, converte, restaura, Senhor amado, traz vida, Senhor amado, no meio da Tua igreja, Pai. Por misericórdia e graça eu Te peço, Senhor. Eu imploro, ó Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que haja o Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor venha confirmar, Senhor, que haja a manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. Que as crianças, ó Senhor, comecem, Senhor, a serem batizadas com o Teu Espírito Santo, Pai. Que as crianças comecem a ansiar, Pai querido, pela Tua palavra, Senhor. Que as crianças, ó Senhor, comecem, Senhor, a ter sonhos, a ter visões, ó Senhor amado, a profetizarem no Teu nome, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor. Que os jovens, ó Pai, comecem, Senhor amado, a viver uma vida de poder, Senhor, no Teu Espírito Santo, Pai querido, andando por esses lugares, ó Senhor, pregando a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, que aqueles que estão mortos sejam vivificados pelo Teu Espírito Santo, Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor amado, ó Senhor, que os dons comecem a ser, Senhor, distribuídos à Tua igreja, conforme, Senhor, o Senhor quiser, Pai querido, é no Teu nome que nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, é na autoridade do Teu poder que nós Te pedimos, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha agir no nosso meio, Senhor, com autoridade, com poder, Pai, que haja salvação genuína, Pai, que haja conversão genuína, Senhor, que haja arrependimento de pecados, ó Senhor amado, e que haja com liberdade o fluir do Teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar, Senhor. Oh Deus, para a glória do Teu nome, Pai, que venham a haver curas, ó Pai,
Que venha haver restauração, Senhor. Confirma, Senhor, a tua palavra, Senhor, porque é tua, não é minha, Senhor. Eu sou apenas um canal, Senhor. Confirma a tua palavra, Deus. Diz a tua palavra, Senhor, que ela, Senhor amado, é um martelo, Senhor amado, que esmiuça a penha, Senhor amado, que quebra qualquer pedra, qualquer coração endurecido, Deus. Paulo diz, ó Senhor, que a tua palavra é poder, Senhor amado, é poder do Senhor, poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Deus, a tua palavra é poderosa, porque ela ressuscita mortos, ó Pai. E um desses mortos fui eu, Senhor, a quem a tua palavra ressuscitou, ó Deus. Aleluia, Deus. Por isso, Senhor, mediante o poder, Senhor, que há em ti, Senhor, eu venho clamar a ti, Deus, pela, Senhor amado, a tua palavra, Pai. Confirma a tua palavra, Senhor amado. Transforma a tua igreja, Senhor, para a glória do teu nome santo, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Confirma a tua palavra, Pai, porque a palavra é tua, Pai, e ela é poderosa, Deus. Confirma, Senhor amado, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Transforma, Senhor, aqueles que precisam de transformação. Todos nós precisamos, ó Deus. Senhor, eu quero te honrar, Pai. Eu quero honrar ao teu chamado, Deus, mas eu só posso fazer isso se for pelo teu Espírito, Pai. Humanamente falando é impossível, Senhor, mas com o teu Espírito é possível, Senhor. Por isso, Senhor, que haja o teu Espírito aqui nesse lugar, Senhor, com liberdade, Senhor, conforme o Senhor quiser, não conforme as nossas concepções, conforme a tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa e eficaz, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, nesta manhã, Pai, por esse momento, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus.